Bom dia a todos. Estou aqui novamente na minha biblioteca e eu quero fazer aqui algumas citações da obra de Immanuel Kant, né? A Crítica da Razão Pura. Essa obra é da coleção Universidade. É uma edição antiga, traduzida em português. Vamos aqui na página 23, né, que é a introdução que Immanuel Kant faz da sua filosofia. Da distinção entre o conhecimento puro e o empírico. Não se pode duvidar de que todos os nossos conhecimentos começam com a experiência, porque com efeito, como haveria de exercitar-se a faculdade de se conhecer, se não fosse pelos objetos que excitam nossos sentidos, de uma parte, produzem por si mesmos representações, e de outra parte, impulsionam a nossa inteligência a compará-los entre si, a reuni-los ou separá-los, e deste modo a elaboração da matéria informe das impressões sensíveis para este conhecimento das coisas que se nominam experiência. No tempo, pois, nenhum conhecimento precede a experiência. Todos começam por ela. Então, Immanuel deixa claro aqui que todo o conhecimento que temos, né, todos os conceitos que temos internalizados na nossa consciência, eles são extraídos do mundo da experiência, né, pelos sentidos. Ou seja, não existe conhecimento fora da experiência. Mas, se é verdade que os conhecimentos derivam da experiência, alguns há, no entanto, que não têm esta origem exclusiva. Ok, aparentemente, Immanuel Kant entra em contradição, porque se ele diz que todos, lá na introdução, lá no começo, na primeira linha, ele diz que todos os nossos conhecimentos começam com a experiência, né? Agora ele diz que, mas se é verdade que os conhecimentos derivam da experiência, que é um dado, né, da realidade, alguns há, no entanto, que não têm esta origem exclusiva, pois podemos admitir que nosso conhecimento empírico seja um composto daquilo que recebemos das impressões. Então, todos os conceitos que temos na nossa consciência é o composto dos elementos das impressões do mundo da existência, do mundo perceptível, né? Do mundo fenomênico, e daquilo que nossa faculdade cognoscitiva lhe adiciona, estimulado somente pelas impressões dos sentidos. Adiantamento que, propriamente, não distinguimos senão mediante uma longa prática que nos habilite a separar esses dois elementos. Parece que Immanuel Kant aqui, que ele está fazendo uma confusão, né? Mas vamos prosseguir aqui para a gente entender melhor esse negócio, né? Surge deste modo uma questão que não se pode resolver à primeira vista. Será possível um conhecimento independente da experiência e das impressões dos sentidos? Não. Não é possível, porque todo conhecimento que temos, ele vem do mundo físico, do mundo que se apresenta a nós. O mundo se apresenta a nós, né? E por meio dessa representação, dessa captação, né, pelos sentidos, nós adquirimos esses elementos e conceituamos na nossa consciência, na nossa mente. E são esses conceitos abstraídos do mundo da experiência que serão os elementos que irão compor a nossa capacidade, os elementos que nos dão a capacidade de pensar, de imaginar, né, de criar, né, conceitualmente dentro da nossa mente, né, em forma consciencial. Mas ele diz que esses tais conhecimentos existem, esses conhecimentos, ao qual ele chama tais conhecimentos, são denominados a priori, e distintos dos empíricos, cuja origem é a posteriori, isto é, da experiência. Bom,
Aqui é um problema, né? Porque, na verdade, parece que a gente está confundindo aqui, né? O inexistente e imaginário com um juízo a priori. É fato que o inexistente imaginário, por si só, ele é inexistente, mas é imaginário. Mas por que ele é imaginário? Porque os elementos que compõem são elementos extraídos da experiência, do mundo real. Então parece que ele faz aqui uma confusão, né, entre esse inexistente imaginário, né, que embora não exista, mas é um composto dos elementos que estão na nossa consciência extraído do mundo da experiência, como se fosse um juízo a priori. Mas não existe o juízo a priori. Todo juízo é a posteriori, né? Tudo é composto dos elementos da experiência. Nada existe na nossa consciência que não esteja, né, representado no mundo da experiência. Mesmo que nós venhamos compor, por exemplo, esse inexistente imaginário, né, ele é composto pelos elementos da experiência. Sem os elementos da experiência não se pode compor o a priori. Porque, na verdade, o que é o a priori? Né? O a priori é uma inferência. O a priori é uma combinação que nós fazemos dos elementos da experiência, mas que não estão, né, representados diretamente, mas indiretamente por inferência. Pois não podemos ter juízo a priori sem antes que tenhamos adquirido os elementos desse juízo a priori na experiência. Então todos os elementos do juízo a priori são elementos da experiência, portanto não existe juízo a priori, o que existe é juízo a posteriori. E a combinação desses elementos, como já citamos, né, que é o inexistente imaginário, como por exemplo a sereia que não existe, né, só existe conceitualmente, mas não existe no mundo da existência. Esse não é um juízo a priori, que é um juízo a posteriori, porque os elementos que compõem a sereia são elementos extraídos do mundo da experiência. A sereia não existe, mas existe o peixe e existe a mulher. A combinação conceitual desses dois elementos é o que o Emmanuel Kant acha que é um juízo a priori, mas não é um juízo a priori. Como ele coloca também o espaço, né, como um juízo a priori. Mas o espaço é um dado da experiência, não é um conceito criado pela mente independente dos dados da experiência. O espaço nós observamos no mundo da experiência. Prosseguindo, Emmanuel Kant continua. Aquela expressão, no entanto, não abrange todo o significado da questão proposta, porquanto há conhecimentos que derivam indiretamente da experiência. Isso não é verdade. Não existe conhecimento que independe da experiência. Todo conhecimento depende da experiência. Toda a nossa construção intelectual, conceitual, são conceitos extraídos do mundo fenomênico, né? São dados da realidade, isto é, de uma regra geral obtida pela experiência, e que, no entanto, não podem ser taxados de conhecimento a priori. Assim, se alguém escava os alicerces de uma casa, a priori, poderá esperar que ela desabe, sem precisar observar a experiência de sua queda, pois praticamente já sabe que todo o corpo abandonado no ar, sem sustentação, cai ao impulso da gravidade. Assim, esse conhecimento é nitidamente empírico. Muito bem. Consideremos, portanto, conhecimento a priori todo aquele que seja adquirido independente de qualquer experiência. Porém, não existe nenhum conhecimento independente da experiência. Porque mesmo que você desenvolva um conceito, né, que não existe no mundo da experiência, ele é composto por elementos do mundo da experiência. Então não é a priori, é a posteriori. E ele se opõe aos opostos aos empíricos. Os opostos aos empíricos, isto é, aqueles que só são a posteriori, quer dizer, por meio da experiência. Mas o fato é que todo conhecimento ele é a posteriori, ele vem da experiência. Entenderemos, pois, daqui por diante, por conhecimento a priori, coisa que não existe, né? Todos aqueles que são absolutamente independentes da experiência. Não existe conhecimento independente da experiência. Tudo que está na consciência do homem está no mundo fenomênico. Porque todos os conceitos que estão na consciência, na mente,
São elementos, são conceitos extraídos do mundo fenomênico, do mundo perceptível, do mundo real, do mundo da experiência. Eles são opostos aos empíricos. Não existe isso, não é? Todo conhecimento é o resultado da observação, do empirismo. Isto é, aqueles que só são possíveis mediante a experiência. Os conhecimentos a priori ainda podem dividir-se em puros e impuros. Denomina-se conhecimento a priori puro e ao que carece completamente de qualquer empirismo. Assim, por exemplo, toda mudança tem uma causa. É um princípio a priori. Não é. Porque nós sabemos que toda mudança tem uma causa, porque nós observamos isso no mundo da experiência. Então dizer que toda a mudança tem uma causa é um conhecimento a priori, está fugindo da realidade, porque se nós sabemos que tudo tem uma causa, todo conhecimento tem uma causa, ou, aliás, toda mudança, né, tem uma causa, toda transformação tem uma causa, é porque nós observamos isso no mundo da experiência. Se está no mundo da experiência, não é a priori, é a posteriori. Mas impuro, porque o conceito de mudança só pode formar-se extraído da experiência. Isso é contradição, não é? Ao mesmo tempo que ele diz que esse conceito, né, é a priori, quer dizer, toda mudança tem uma causa, é um conceito a priori, ao mesmo tempo ele conclui que o conceito de mudança só pode formar-se e extraído da experiência. Se só pode ser extraído da experiência, não é a priori. Porque o conceito a priori está independente da experiência, ele está além da experiência, ele não depende da experiência. Porque para ter um conceito a priori, eu deveria eliminar todos os elementos que compõem, né, a formação desse conceito a priori. Mas esse conceito a priori, ele depende da minha experiência. Ele é uma inferência, né? É uma inferência dos elementos conceituais extraídos do mundo da experiência. Muito bem, então é a partir dessa exposição ou dessa apresentação de Immanuel Kant, né, que nós decidimos então gravar esses vídeos para mostrar que a incoerência, né, de certos conceitos de Immanuel Kant, como o conceito a priori, que é impossível. Não existe o conceito a priori, não existe, porque mesmo se dá, né, como conceito a priori, num determinado tempo, num recorte, né, mas esse recorte ao qual eu faço, onde eu faço desenvolver um conceito a priori, mas esse conceito a priori depende das minhas experiências no mundo fenomenal, não é? Depende dos elementos que estão dentro da minha consciência, em forma de conceito, ao qual eu extraí do mundo do fenômeno, do mundo da experiência. E se eu vou trabalhar os elementos, né, que estão dentro da minha mente, né, para poder desenvolver um conceito a priori, na verdade não é um conceito a priori, é um imaginário, né, aliás, é um inexistente imaginário. Um inexistente composto, ou composto, como diz o Carlos Campos. É o inexistente composto por elementos da minha experiência pregressa, da minha experiência cognitiva que antecede esse suposto a priori. Então, a priori não existe. Todo conceito é a posteriori. Bom, vamos ficando por aqui. Eu agradeço, né, a audiência e depois nós vamos postar mais vídeos, né, para desenvolver melhor esses assuntos. Daqui a pouco nós voltaremos também ao Carlos Campos, né? Pegaremos mais algumas coisas do Mário Ferreira dos Santos, para poder, juntando desta forma e juntando argumentos, né? Para mostrar a impossibilidade de um juízo a priori e a impossibilidade do nada absoluto, né? E a mostrar, provar também a dependência do homem da existência, do mundo fenomênico, para desenvolvimento da sua própria inteligência. Toda a inteligência, todo o conceito, tudo aquilo que está na nossa consciência, só é possível por meio da experiência. Então, até a próxima e muito obrigado.